Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo Ansiedades do livro Pão Nosso, livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O tema de hoje, como o próprio título deixa claro, ansiedades, algo que remete aí muito próximo a nós, e por isso um capítulo muito interessante e abordagem importante que Emmanuel nos traz dentro daquilo que, como eu falei, caracteriza para cada um de nós algo que já vivenciamos, ou vivenciaremos certamente, e, portanto, é importante as reflexões e aquilo que Emmanuel nos traz para a nossa postura ante essas situações. O versículo que baseia o estudo do capítulo é para a carta de Paulo a Pedro, a primeira carta de Paulo a Pedro, no capítulo 5, versículo 7. E ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos trazer aqui os destaques do capítulo, já aqui no início, deixando claro que as ansiedades, as quais Emmanuel nos fala nesse capítulo, elas dizem respeito não àquela expectativa que nós temos muitas vezes ante um compromisso profissional, por exemplo, no trabalho, e essa expectativa que me faz me preparar adequadamente, me organizar para o correto ou adequado cumprimento daquele compromisso. Mas, sim, aquele quadro patológico, aquela situação em que muitas vezes nós nos tornamos refém dessa aflição vazia, desse sentimento que, em alguns graus, ele chega a ser até paralisante, ante mesmo pequenas situações do dia a dia, como, por exemplo, sair de casa. Então, são várias as situações, vários os graus que caracterizam os transtornos de ansiedade, e é sobre esse quadro patológico que Emmanuel nos fala nesse capítulo. E ele começa, no início logo do capítulo, no primeiro parágrafo, esse destaque que reforça que esses quadros patológicos nada tem de útil para nós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. O que Emmanuel deixa muito claro que realmente nessas situações de desarmonia mental, os quadros em que nós passamos, eles só nos trazem situações debilitantes, e muitas vezes, como o Emmanuel coloca, tudo parece estar contra nós. Então, as ansiedades, esse o quadro patológico que Emmanuel deixa claro logo no início do capítulo, que nada de útil nos traz, muito pelo contrário. E nesse destaque seguinte, ele deixa claro que nada há de natural nesses quadros patológicos. Por quê? Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Então, esses quadros patológicos que a gente citou anteriormente, que se diferem daquela expectativa que muitas vezes nós temos ante um compromisso futuro, são coisas distintas. Esses quadros em que as ansiedades acabam por dominar o ser, se isso fosse algo natural, ou seja, se isso fosse algo programado para nós, como espíritos aqui, não teríamos vindo
como trabalhadores em tarefa, em busca, né, da nossa evolução, do nosso progresso, do auxílio aos nossos pares, mas sim como desesperados, né, que muitas vezes são os quadros aos quais essas ansiedades levam. Né. Então, nada há, né, programado para o ser nesse sentido, e sim situações que se instalam, né, e que Emmanuel deixa claro aí na sequência do capítulo que nós temos sim como nos colocar, né, diante dessas situações com firmeza, com equilíbrio, na busca da harmonia que né, irá nos restaurar a saúde física e mental. Né? Aí ele coloca, ó, na sequência, né, ante os vários quadros que nós enfrentamos. Indubitável, ou seja, sem dúvida, que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, são dois destaques importantes que Emmanuel faz nesse parágrafo. Né? Primeiro, sem dúvida que nós vamos enfrentar situações, né, que estarão sempre nos trazendo desafios. Né? Por exemplo, as ansiedades ante o novo, aquilo que nós desconhecemos, né, que é muito comum, né, as ansiedades ante o novo, né, o que mais nós vivemos aí nos últimos anos, né, e que parece ser para nós agora uma realidade incontestável, né, a velocidade da mudança que nos alcança, né, nos vários campos, né, em que nós atuamos. Então, ante essas situações, nós vamos, né, enfrentá-las constantemente. Né? Então, o que se faz necessário? Né? O nosso esforço, e esse é o segundo ponto que a gente destaca, né? Situações desafiadoras existirão sempre. O nosso esforço, né, representado aí pelo impositivo da lei, né, para nós, ou seja, a nossa obrigação de nos esforçar para seguirmos na direção do bem, né, para não desistirmos, para não fraquejarmos. Né. Então, nosso esforço é o destaque que Emmanuel aí também faz nesse parágrafo. Né? E aí ele fecha, né, nos lembrando da importância de nós lançarmos as nossas inquietudes, né, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças no nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós, ou seja, confia, né, fé num Deus que nos ampara em todos os momentos, né, que só age para o nosso bem. Essa certeza, né, que se chama fé, né, a fé robusta, né, ela nos dá essa tranquilidade do porvir. Né? Então, Emmanuel fecha o capítulo, né, nos convidando, né, para que nesses momentos, né, tenhamos também, né, a fé em Deus, a certeza de que não estamos a sós, que estamos amparados, né, e que sejam quais forem as situações que nós vamos enfrentar, né, elas sempre se colocarão no nosso caminho para o nosso bem, pois o nosso Pai Celestial só quer o nosso bem. Né? Todas as suas ações se manifestam para conosco em forma de justiça e misericórdia, sempre objetivando, né, o nosso crescimento. Né? Então, lançar as nossas inquietudes nesses momentos, né, em que somos compelidos à desarmonia mental, né, ao desequilíbrio, lançar essas nossas inquietudes nas nossas esperanças em Deus é o convite que Emmanuel nos faz neste capítulo.
E aí eu trouxe algumas contribuições muito interessantes, né, de um capítulo do outro livro que a gente estuda aqui na nossa série, né, O Encontro Marcado, também de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. Né? O capítulo se chama Aflições Vazias. Todos esses próximos destaques que eu vou mostrar aqui, eles estão lá, né, no capítulo Aflições Vazias do Encontro Marcado. E olha que importante que também, cujo tema também são as ansiedades, né, dentro desse contexto aí, né, do quadro patológico instalado, né, e vejam como, né, nós temos ali muitas importantes, né, reflexões que Emmanuel nos traz lá nesse capítulo. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Olha que termo forte, né? Corrosivo da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, ou seja, nosso próprio interesse, né? Imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Né? Então, nesse destaque, né, interessante que Emmanuel chama essas ansiedades de corrosivos da alma. Olha que, né, termo muito forte. E deixa claro, né, também aí o nosso esforço colaborativo em nosso proveito próprio, né, em busca dessa harmonia mental, né, através, né, da busca desse equilíbrio, né, da fé, né, da nossa esperança, né, em Deus, porque, né, esses quadros realmente eles trazem uma ameaça, né, à organização emotiva da pessoa, emocional da pessoa, né, do espírito. Então, importante que nós também colaboremos. E olha que ele fala, né, instrutores do espírito e médicos do corpo. Ou seja, né, os amigos espirituais dos dois planos da vida, né, o médico do corpo físico, né, e os instrutores do espírito. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Então, nesse momento também, né, importante a paciência, né, não só com o outro, mas também conosco, né, na busca desse equilíbrio, né, dessa harmonia. Né? Então, exige de nós, realmente, né, e em algumas situações a gente acaba tendo, né, perdendo a paciência conosco mesmo. Né? Então, é importante que possamos exercer também a paciência para conosco, para que a gente possa colaborar, né, como foi dito aí, com os dois planos da vida em busca do nosso benefício próprio nesse enfrentamento. Né? E fechando, né, aí as contribuições lá do Encontro Marcado, olha que interessante. Ó. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Né? Então, nesse fechamento aqui, a gente traz esse destaque que Emmanuel deixa claro, né, que a contribuição também mental que nós podemos fazer, né, para antecipar, né, esses acontecimentos ou né, que eles se tornem ainda mais desagradáveis, ainda mais lamentáveis. Né? Olha que dica importante, né, dessa postura mental. Né? Nesse último destaque, Emmanuel nos fala da postura mental, né? Porque tensão, ou seja, né, nós ficarmos aflitos à face de acontecimentos, né, que vamos ter que enfrentar, né, de uma forma ou de outra, né, nós estamos facilitando ou potencializando esses acontecimentos. Né? E fecha, né, nos dando a certeza de que a ideia voltada para o mal, ou seja, o pensamento fixo no mal, é contribuição
efetiva para que o mal aconteça. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.